Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Os 37 segundos do título do filme japonês que tem lá no catálogo da Netflix se referem ao período, né, um pouquinho, você viu, 37 segundos, que a protagonista deixou de respirar antes do parto, antes de nascer. Isso foi decisivo para que a vida dela fosse determinada, né, por um período tão curtinho de tempo. Ela nasceu, então, com paralisia cerebral, sem poder andar, com um dos braços imobilizado, então ela é cadeirante. A atriz que faz essa personagem, né, a personagem é Yuma, ela é cadeirante e também tem paralisia cerebral, tá? Uma das coisas técnicas legais desse filme é que quando as cenas envolvem o ponto de vista da Yuma, a câmera tá na altura dela. Então, ao invés de a gente ver o deficiente de cima para baixo, no caso aí, porque ela fica menor do que a gente que não tem cadeira de rodas, né? Eu, por exemplo, 1,80 m. No caso dali, a gente vai ter a perspectiva da maneira como a Yuma vê o mundo. Porque, na verdade, é uma história de amadurecimento dessa mulher de 23 anos, que vai descobrir sexualidade, várias coisas. Também é a história de amadurecimento, ou de cair na real da mãe dela. Embora eu acho que isso pudesse ser um pouquinho mais bem explorado. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É um filme sobre deficiência que não trata deficiente como herói, nem como vítima, muito pelo contrário, tá? Ele tem alguns defeitos, achei sim, mas ele é um filme muito agradável, até divertido de assistir. Tem momentos em que são constrangedores, enfim, é uma boa forma de representar as pessoas com deficiência. É assim, ó, a Yuma é uma moça de 23 anos que usa transporte público em Tóquio, ela anda de ônibus, ela tem um emprego, ela trabalha para a prima dela, só que a prima dela a explora, né? A gente descobre que a Yuma é uma ótima desenhista, então ela quer ser artista, ela quer fazer mangás, só que a prima dela rouba inclusive esses talentos, tá? E na casa da Yuma, ela é asfixiada pela mãe que é mega, super protetora. Até, né, demais mesmo. Só que ela não é uma mulher má. É isso que a gente vai ter que administrar no filme, né? Ela faz isso primeiro porque ela tem medo que a filha se machuque, se perca, tal, e também porque ela é sozinha, né? Claro, ela tem um sentimento narcisista ali de poder, tudo, mas ela deu uma boa criação para aquela menina, porque ela criou uma menina que depois vai estar pronta para quando ela tiver que passar, ela, menina, né, por esse processo de amadurecimento. E como que esse processo de amadurecimento vai começar? Quando a Yuma começa a perceber que a vida dela é explorada pela prima, não sei o quê, ela tenta mandar os mangás, os desenhos dela para outras empresas de mangá. E muitas recusas, inclusive um dos caras fala, não, o teu estilo é muito parecido com a da prima dela. Na verdade, o estilo era dela. A prima dela roubava até isso dela, né? Os desenhos. Mas uma agência de mangás, de desenho, aceita vê-la e ver o produto que ela tem. Só que é uma empresa de mangás eróticos. Então a moça que vê o desenho fala assim, ó, você precisa entender mais de sexo, menina. Se você quer escrever mangás eróticos, tem que entender sobre sexo. Vai transar e vai dar um jeito na sua vida. Tudo bem, é um estímulo externo, né, de uma pessoa desconhecida, mas a menina, ela vai, a Yuma vai e tentar fazer isso, tá? Então aí ela vai arranjar uma série de amigos na região de Tóquio, onde tem profissionais do sexo, travestis, drag queens. Claro que isso vai fazer com que a mãe dela fique muito preocupada, né? E aí o filme vai continuar, tá? Então é assim, a Yuma, né, é uma personagem bastante bem construída, ela é bastante complexa. Se você prestar atenção em detalhes, o quanto que ela se desculpa e como que essa quantidade de desculpas vão diminuindo no filme, tá? Só que, por outro lado, as outras personagens, especialmente
a prima, uma amiga, aquela uma lá que é garota de programa, e o outro motorista e tal, são praticamente tipos. Por quê? Porque eles têm um traço só, né? A prostituta é a compreensiva, boazinha, assim como o motorista. A prima é a exploradora. Isso a gente chama de tipo. Personagem, pessoal, é quando você tem é, tridimensional, né? Várias características. Quando não é assim, você tem caricaturas ou você tem tipos no filme. Aí não chega a ser caricatura, mas é tipo. E outra coisa que me deixou assim um pouquinho é que incomodado, né? Ok, eu entendi porque é um filme quase que de tese, né? Precisa ser assim para aquele roteiro caminhar do jeito que os caras querem ou que a pessoa quer que caminhe, mas o mundo externo é muito bonzinho demais, né? Ela só encontra gente boazinha. O mal, né? As pessoas, assim, quem asfixia é perto dela, é a mãe. Quem explora é a prima. Quando ela vai lá para os profissionais do sexo, não sei o que, ela praticamente só encontra gente simpática. E aí tem um terceiro ato que começam a ter revelações familiares. Tudo bem, revela algumas coisas sobre uma escolha que a mãe dela teve que fazer. Aí você percebe o tamanho do amor que essa mulher tem pela filha, tal, né? Só que por outro lado, fica meio difícil de acreditar, porque ela tem que fazer uma mega viagem a Yuma com alguém para ter essas viradas, né, para descobrir algumas coisas assim que são interessantes de ver. Eu não estou detonando o filme. São interessantes de ver, mas em termos fílmicos, me pediu demais, né? Assim, eu falava, tá, poderia fazer uma coisa assim. Eu poderia saber de algumas dessas coisas, de algumas dessas revelações viradas, mas lá em Tóquio mesmo, para que aquela mãe crescesse, para que eu percebesse embora eu tenha percebido, né, que aquela mãe não é uma megera e que ela criou aquela menina bem. Tanto é que quando ela precisou se diferenciar da mãe, ela conseguiu fazer isso, mas é um pouco meio muito. Se você for assistir o filme, talvez você concorde comigo. É bonito tal, mas você fala, quanta coisa. O filme parece que perde a confiança nele mesmo, naquele mundo que ele construiu, e ele passa a achar que a gente, para gostar daquilo, precisa de reviravoltas e alguns golpes melodramáticos, né? Quando isso não tinha sido necessário para a gente gostar daquela personagem do jeito que ela nos foi apresentada desde o começo do filme, entre aspas, mais modesto. Mas isso, como eu falei, não é uma detonação, um detono ao filme. Eu gostei bastante, tá? É um filme recomendável e não mostra a pessoa deficiente como coitadinha ou como uma máquina de superação, né? Você tem uma Yuma divertida, e várias outras coisas. Bem legal, 37 segundos. Demorei bastante para ver, mas eu demoro para ver um monte de coisa. Olha que eu vejo um monte de coisa, hein? O canal aqui tem vídeo todo dia, às vezes até 2, né? Mas tem umas coisas que porque esse filme acho que é de 2020, tá na Netflix faz tempo já. Mas vi e achei legal. Tchau.